Tudo bem? Como o pastor Jadson disse, nós estamos falando aí desde o começo desse mês sobre os milagres do Natal. Muito milagre, não? Vocês concordam comigo? Tem muito milagre para ser falado, para ser relembrado. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25. E hoje nós vamos falar sobre esperança em tempos de aflições. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25. A Bíblia diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por tudo que já foi realizado aqui, Pai, pelos louvores cantados a Ti, em louvor a Teu nome, Pai. Peço também que o Senhor me use, como já foi dito, já foi orado pelo pastor Jadson, Pai, que o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa vir de encontro com a necessidade de cada um aqui, Deus, e que o Senhor apenas me use como uma ferramenta. E que nós possamos sair daqui, Pai, cada dia mais com uma porção da Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui é muito famoso. Creio que todos já leram alguma vez em suas vidas. Mas nós temos que entender que os evangelhos e Mateus, eles aconteceram debaixo da lei do Antigo Testamento. Nós ainda não estávamos debaixo da nova aliança no sangue de Jesus, que começa em Atos, com a igreja. Os evangelhos ainda estavam debaixo e sujeitos à lei do Antigo Testamento. Então hoje nós vamos olhar um pouco com a ótica judaica do Antigo Testamento sobre o que aconteceu. Pois o que aconteceu, de acordo com a lei judaica, tinha muitos problemas. E hoje nós vamos falar sobre esperança em tempos de aflição. E que aflição é essa que essa família estava sofrendo nesse momento? Pela lei, tanto José como Maria, eles poderiam ser mortos. Nós vemos muito do que eu vou falar aqui, está em Deuteronômio 22, depois os irmãos podem ler. Mas o casamento naquela época, na época de Maria e de José, acontecia em 3 etapas. Primeiro, os pais já prometiam os filhos em casamento ainda quando eram crianças. E muitos deles ainda casavam quando eram adolescentes. Eles nem chegavam a ser adultos e já eram entregues ao casamento, aquilo que já foi acordado desde que eles eram crianças, pelos pais. Era casamento arrumado, né, pelos pais, arranjado. Depois de um tempo, eles, antes de casarem, obviamente, eles noivavam, com uma cerimônia pública diante de todos, firmando um noivado, e esse noivado durava cerca de 1 ano, provavelmente. Os noivos ainda continuavam morando com os seus pais, em casas separadas, não tinham relações, porque isso era desonra para a comunidade de Israel. E depois, aproximadamente de 1 ano, eles casavam. E o casamento ele era firmado de acordo com um contrato que não poderia ser quebrado, apenas em caso de adultério, como a lei dizia. Mas não poderia ser quebrado, então era algo sério. Hoje é sério, mas hoje tem sido muitas vezes banalizado o termo casamento. Hoje não, parece que não tem mais o peso para o mundo aí fora do que realmente significa o casamento. A seriedade e o compromisso de um casamento. Para aquele contexto, era muito sério o que estava acontecendo aqui. Provavelmente,
Alguns estudiosos dizem que estava terminando o tempo de noivado de José e Maria. Eles já estavam prometidos em casamento, estavam noivos, e já estava provavelmente chegando ao fim desse tempo de noivado quando Maria se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Tanto é que o anjo orienta a José não temer receber Maria, e a Bíblia diz que no outro dia ele se casa com ela e não teme recebê-la como esposa. A condição da virgindade da mulher naquela época era fundamental para que o casamento acontecesse. Era fundamental. Se tinha algo que deveria existir, era a pureza sexual da mulher. Ela não poderia ter sido violada por outro homem ou ter tido um contato sexual com outro homem, porque isso poderia anular o casamento e ela poderia ser morta a pedradas. Caso ela fosse pega em um ato sexual com outro rapaz antes do seu casamento, e o rapaz também poderia estar prometido em casamento para outra mulher, os dois seriam mortos. Mas caso ela fosse pega em um ato sexual com um homem qualquer, ela seria levada até a casa do seu pai, isso está em Deuteronômio 22, e seria apedrejada diante a família toda dela. Diante a família ela seria morta, porque isso era desonra a toda a comunidade de Israel. Era muito sério. Após o casamento, se o marido descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele poderia reivindicar esse contrato que ele assinou e poderia ser quebrado. E ela seria morta também. Mas, se o marido apenas desse essa desculpa para cancelar o casamento, mas a moça ainda fosse virgem e examinada, fosse comprovado a mentira do rapaz, ele sofreria 3 consequências. Primeiro, ele teria que pagar um valor alto ao pai da noiva, um valor de 100 peças de prata, isso também está em Deuteronômio 22. Seria açoitado, chicoteado publicamente por ter difamado a honra de uma mulher israelita. E teria que casar com ela e viver o resto da vida sem separação nenhuma. Então vocês entenderam como era sério o contexto em que eles estavam vivendo? Eles estavam ainda noivos, com tantas regras e tantas leis, e Maria se encontra grávida antes do casamento. Eu imagino que a cabeça dos dois, eles não sabiam nem o que pensar. E nós vamos ler no versículo 18 e o versículo 19, que os milagres de Deus mudam todos os planos da nossa vida. Vamos ver o versículo 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Diante de tantas leis, José, como era alguém temente a Deus e justo, ele não queria expor Maria para ela não ser morta. Ele queria anular o casamento em secreto, exatamente para isso. Mas pense comigo, se José anulasse o casamento em público, ela seria morta. Mas se ele anulasse o casamento, casasse com ela e depois quisesse voltar atrás, ele sofreria as consequências, porque examinariam Maria e viriam que ela ainda era virgem, embora ela estivesse milagrosamente grávida. Então, tanto um como o outro poderiam sofrer duras consequências naquele contexto. Mas uma coisa que eu fico pensando é que Deus ele tinha um propósito, que era o nascimento do nosso Salvador. E esse propósito seria cumprido, e mudou totalmente a vida daquele casal. Eu imagino aqui, se Maria pudesse escolher, ela não escolheria ficar grávida naquele momento, de jeito nenhum. Sujeita a morrer, a desonrar sua família, embora ela não tenha cometido pecado algum, nesse contexto. José também, com medo de cancelar e depois examinassem Maria e vissem que ela ainda era virgem, também sofrer consequências da qual ele não tinha culpa nenhuma. Mas enfim, ela estava grávida pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus tem algo para realizar, irmãos, Ele realiza. Quando Ele tem algo para colocar em nossa vida, Ele faz, Ele coloca. Irmãos, quantas vezes nós já recebemos milagres da parte de Deus? Alguém aqui já recebeu algum milagre? E quantas vezes isso muda totalmente os nossos planos e o curso da nossa vida, que nós nem imaginávamos lidar com situações
E através desses milagres e através da intervenção de Deus na nossa vida, nós temos que nos virar para lidar com as situações que esse milagre nos trouxe. Imagine como Maria e José estavam planejando o seu casamento daqui a algum tempo, casar-se, curtir a sua vida de casado, depois ter os seus filhos, obviamente. Mas o milagre de Deus mudou totalmente o curso da vida dessa família. Totalmente. Isso nos mostra que nós podemos até planejar a nossa vida. Mas se Deus ele tem um propósito para cumprir em você, tudo vai ser mudado porque Ele é soberano em todas as coisas. Nós podemos até planejar, mas Ele sabe o que é melhor para nós e Ele cuida de nós. E Ele nos dá algo e cuida para que aquele algo não se perca. Ele deu esse milagre para Maria e para José, que era o nascimento do seu filho, do Deus encarnado, e cuidou todo o tempo dessa família. Nós falamos um pouco ontem sobre jornada de fé. E Ele cuidou a todo o tempo do menino e do seu pai e da sua mãe. Mas uma coisa que nós temos que frisar é que Deus ele não pediu permissão para Maria para realizar isso. O texto não diz isso. Hoje nós vemos pessoas, idolatrando Maria, a sua figura e tal. E uma vez eu vi um padre determinado da televisão, e ele disse que foi o sim dela que mudou a história da humanidade. Se de fato isso fosse verdade, eles têm motivo para idolatrá-la. Se de fato o sim dela mudou a história da humanidade, e pelo sim dela meu Salvador nasceu, de fato, pelos motivos dele, eles têm alguma razão, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus chegou e falou: Maria, eu tenho um propósito, você quer? Eu tenho um propósito, você aceita? Não, ele disse: você foi agraciada. Você foi agraciada. Não foi o sim ou não dela que mudou a minha história, mas foi a intervenção divina no ventre dela que mudou a nossa história. Ela, assim como muitos na Bíblia, foi uma ferramenta usada por Deus. Não foi a permissão dela que fez com que o Salvador nascesse, o Salvador que estava prometido desde o começo dos tempos. Não houve essa negociação. Deus ele tinha um propósito. O Messias já era prometido no Antigo Testamento inteiro. E ele veio e realizou isso. Ela teve a sua positiva dizendo: Senhor, faça como tu queres, como tu estás dizendo. Mas ela apenas concordou com algo que já estava estabelecido no seu ventre. Até porque as leis da época eram tremendas. E se ela tivesse a opção, ela não escolheria por tudo que acarretava o seu contexto e as suas leis. Se nós analisarmos, foi assim com a maioria dos personagens bíblicos. Que falar de Moisés, que Deus te deu para ele uma grande missão de libertar o povo do Egito. Inclusive ele falou não 2 vezes, mas ele foi? Ele foi. Paulo foi a mesma situação. Não teve uma negociação. Ele foi escolhido por uma situação, por um projeto que Deus tinha a realizar e foi realizado. Porque Deus, quando Ele tem um propósito, Ele transforma o nosso coração para que nós venhamos a olhar pela mesma ótica dEle e seguir uma jornada de fé. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes se alguém aqui pudesse pensar sobre a sua vida há muitos anos atrás, talvez vocês nem imaginariam que seriam crentes para aqueles que não nasceram em lares cristãos, assim como eu. Mas Deus, pela sua graça e pelo seu favor derramado em nossos corações, Ele nos transforma e nos coloca aqui para sermos usados como ferramentas. Porque é tudo por Ele. Ele é quem conduz a história. Os planos, a Bíblia diz que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Eles não podem ser cancelados, eles não podem ser deixados de lado, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele muda o curso da nossa história. E assim Ele estava fazendo com esse casal, que imaginaria casar daqui a um tempo, ter o seu filho daqui mais algum tempo. Talvez nós somos assim. Talvez você jovem está pensando, quando eu fizer 18 eu vou para a faculdade.
Quando eu sair da faculdade, eu arrumo um namorado. Quando eu namorar 1 ou 2 anos, eu caso. Quando eu estiver lá com os meus 28, sei lá, 27, eu vou ter o meu filho. Não é assim? A gente não tenta planejar a nossa vida. Eu estou falando dos jovens, mas os mais velhos, que já passaram pela fase do casamento, de ter filhos e tudo mais. Às vezes pensam, sei lá, daqui a algum tempo eu vou conseguir tal coisa, se eu conseguir até tal idade, está ótimo esses os meus projetos. É bom, vamos nos planejar, vamos seguir o nosso planejamento. Isso é excelente. Mas tenha ciência de, se Deus quiser mudar a sua história, Ele vai mudar a sua história. Porque Ele vai colocar algo em nós, ou nos dar um propósito, uma missão, e moldar o nosso coração para seguir aquele propósito. Isso é fé. A convicção das coisas que nós esperamos e não vemos, a certeza das coisas que nós não vemos. O segundo ponto, irmãos, eu gostaria de ler com vocês versículo 20 e 21. No versículo 20 e 21 a Bíblia diz assim: mas, depois de ter pensado nisso, ou seja, de cancelar o casamento, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois do que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus continua conduzindo a história. Não foi Ele que milagrosamente fez com que Maria ficasse grávida. Foi Ele que também apareceu num sonho para José, para orientá-lo. Olha, não temas, não pense algo errado sobre a moça. Não pense que ela teve relações com outros homens. Não cancele o casamento, porque vocês podem sofrer grandes consequências. Não temas. O que foi gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Ela dará luz ao Filho do Altíssimo. E você colocará o nome de Jesus. Está vendo como já está tudo bonitinho ali? Você colocará o nome de Jesus e ele será. Ele vai ser? Ele pode ser? Talvez seja? Não. Ele será o Salvador do seu povo. Ele será. Isso está no indicativo. Será. O mesmo Deus que conduz toda a história é aquele que se fez carne e habitou entre nós. O nascimento de Jesus, ele foi puro. Eu disse um pouco isso ontem, na breve reflexão que nós tivemos. O nosso Salvador não poderia ser puro se ele nascesse da mesma forma que eu e você. Porque o pecado herdado de Adão faz com que nós já venhamos a nascer debaixo do pecado. Debaixo do efeito do pecado. Ninguém ensina o seu filho a pecar, ele peca porque ele é um pecador. Meu filho tem 4 anos e ele já faz manha desde que ele nasceu. E ninguém ensinou ele. Eu nunca sentei com ele e falei: ó filho, vamos aprender a fazer manha? Vamos aprender a fazer birra? Não. É algo que já está nele. Porque ele, assim como todos nós, já nascemos debaixo do efeito do pecado herdado de Adão. Então, se o nosso Salvador era puro e perfeito, obviamente ele não poderia nascer da mesma forma que eu e você nascemos. E foi um caso único na história da humanidade, uma criança nascer sem nenhuma intervenção humana, seja por inseminação artificial ou por relações sexuais. Foi o único caso na história da humanidade que nasceu uma criança sem nenhuma intervenção humana. O nascimento de Jesus foi algo milagroso, foi algo puro, imaculado. Não conheceu o pecado. Jesus foi perfeito desde o momento em que nasceu até o momento em que foi crucificado e obviamente depois ressuscitado. O nosso Salvador, ele é puro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nós podemos crer num Deus assim. Num Deus que fez tudo diferente para cumprir a lei, porque ele mesmo cumpriu toda a lei. Ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E assim satisfazer a justiça de Deus através da lei, e pagar o meu e o seu pecado. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus porque ele é perfeito e vivo está. Não falha, não erra, não muda, não se arrepende, ele é Deus. Jesus é Deus.
Em Filipenses 2, 5, 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou ele, ele humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso significa que ele mesmo se humilhou. Ninguém o levou para a cruz a não ser um propósito que Deus já tinha estabelecido. Não foram os romanos, não foi Caifás, não foram as vertentes religiosas, embora usadas como instrumento para a realização. Mas ele veio em forma humana, esvaziou-se da sua glória, com um propósito já definido: subir na cruz, que era minha e sua, nos dar a salvação. E através dele hoje nós temos paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. E através da sua cruz, hoje nós temos esperança. Hoje nós temos esperança em meio de aflições. Por isso nós podemos ter esperança nos momentos de aflições, que é o que o tema diz. Eu não sei o que você tem passado na sua vida e qual é a aflição que você tem enfrentado. Existem diversas aflições. Todo mundo sabe, eu estou passando uma com a minha mãe. Existem diversas aflições. Mas nós podemos ter paz, porque um dia tudo isso vai acabar e o nosso Jesus estará de braços abertos no céu, nos aguardando. Porque Ele está vivo, porque Ele é Deus, venceu a morte para nos dar a vida eterna. Essa é a maior esperança que um cristão pode ter. Não importa que governo que assumiu, não importa o que vai acontecer daqui 4 anos, não importa. O que importa é que o nosso tesouro não se perde, as traças não comem, porque está segura com o nosso Pai na glória. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança em tempos de aflições. Seja qual for a aflição que você esteja passando, tenha calma. A glória nos aguarda. E esse mesmo Jesus que nasceu estará nos esperando para um grande banquete que Ele mesmo disse: eu não tomarei mais do produto da vinha, até que todos nós estivéssemos lá com Ele, para ceiar. Glórias a Deus, não? É o maior milagre que poderia ter acontecido na sua vida, é a salvação. Eu sempre digo para minha mãe, né? Às vezes eu vou visitá-la no hospital e tudo mais. O maior milagre na vida dela já aconteceu. O maior. Se ela não tivesse aceito Jesus e saísse curada de lá, não seria um milagre maior do que um pecador ser perdoado por Deus e ser salvo. É o maior milagre que nós podemos receber na nossa vida. E muitos de nós, talvez todos aqui, já receberam esse milagre. Então nós temos motivos para agradecer. E quando você passar por aflições, lembre da tão grande salvação que Deus te deu e de graça. Do versículo 22 ao 25, o texto ele continua dizendo assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez com que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ele não deu à luz a um filho. Ela não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Além do nascimento de Cristo ser puro e imaculado, ele foi profético. Inclusive, a maior preocupação de Mateus em escrever esse evangelho é realmente mostrar que Jesus era o Messias prometido por todo o Antigo Testamento. Apenas no Evangelho de Mateus aparece 12 vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Na vida de Jesus, nas ações de Jesus, foi dito 12 vezes para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ou seja, pelo Antigo Testamento. Mateus ele se preocupa principalmente em mostrar que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Não era alguém, como o pessoal aí diz, era um profeta importante, ou era alguém santo, mas que não era Deus, ou era um Deus menor, não. Ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Messias esperado por todo Israel.
O texto que nós lemos diz que para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Essa profecia está em Isaías 7,14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O mesmo Isaías, há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele profetiza o nascimento e também a crucificação de Jesus. Entenderam como já estava tudo escrito? Já estava tudo formado pelo Deus soberano? O mesmo Isaías que profetiza o nascimento do menino é o mesmo Isaías que profetiza a crucificação do nosso Salvador. Jesus é, de fato, o Messias do Antigo Testamento. Toda a Bíblia testifica acerca desse menino. Jesus era esperado por toda a história. Toda a história. Algo que também nos chama a atenção é de como os magos vieram atrás da estrela sabendo que era um menino, o rei dos judeus que havia nascido. Primeiro, tem uma mística aí, um mito, né? Não eram 3 e nem eram reis, né? Que muitas vezes as pessoas falam 3 reis magos. Não, eles não eram 3, foram 3 presentes, né? Poderiam ser entregues por um mago, 10 magos, 20 magos, nós não sabemos. O texto só diz que foram 3 presentes, incenso, ouro e mirra, sim? E não eram reis. Até porque quando eles se apresentam a Herodes, onde está o rei dos judeus, Herodes nem sabia quem eles eram. Se eles fossem reis do Oriente, eles seriam apresentados de forma mais pomposa. Não, eles apenas se dirigem a Herodes e falam onde está o rei dos judeus. Eles eram magos, ou como o pastor disse, astrônomos, astrólogos, eu não sei como que é, astrônomos. Eles eram estudiosos, observavam as estrelas. Por isso que eles mesmos dizem, olha, viemos atrás da estrela. Muitos estudiosos dizem que provavelmente eles se basearam no texto que está em Números 24:17, quando Balaão diz o seguinte: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá em Jacó, e um cetro se levantará em Israel, e ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. A profecia diz que ele via, não agora, mas no futuro, que nasceria em Israel, os filhos de Jacó, que Jacó é o pai da nação de Israel, uma autoridade soberana surgindo na nação. E com certeza eles viram algo, uma estrela que eles nunca haviam avistado antes, eram estudiosos e seguiram essa estrela. Se de fato eles se basearam nesse texto ou não, nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: de algum canto eles já tinham lido sobre o Messias. E Jesus era esse Messias, ele é esse Messias. Tanto é que a estrela para exatamente onde nasceu o menino. Irmãos, falar sobre o Natal é falar sobre o plano de Deus para nos salvar. Falar sobre o Natal é o início de um novo ciclo. Como o pastor mesmo disse, existe o calendário dividido em antes e depois de Cristo. Foi um marco. Foi um marco para a história, foi um marco para o tempo. E principalmente para nós que temos o coração moldado e transformado por Cristo. Que nós possamos, irmãos, todos os dias da nossa vida agradecer porque Ele nasceu, viveu, ensinou, morreu e ressuscitou. Tudo estava dentro de um processo para que hoje nós pudéssemos estar aqui, falando sobre a palavra de Deus. Para que nós pudéssemos estar aqui, esperançosos no dia de amanhã. Tem um hino muito interessante que sempre fica na minha mente, que é porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não tem verdade maior do que essa. Ele vive. Se Jesus apenas tivesse sido crucificado e não ressuscitado, vocês entendem que não haveria sentido nós estarmos aqui adorando Jesus que morreu, mas como todos os outros foi para a sepultura e se decompôs? Mas Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele apareceu para uma multidão, ficou 40 dias em público com os discípulos, depois de ressurreto, para provar que Ele está vivo. Para que Ele vivo está. E nós podemos crer e ter esperança no momentos que nós passarmos por aflições, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que olha por nós, num Deus que está soberano sobre a história, não nos deixará tropeçar, porque Ele é o nosso Pai. E Ele que te trouxe aqui, e Ele transformou o seu coração para que você o aceitasse.
Ele transformou a nossa vida, irmãos. Meros pecadores, hoje filhos do Altíssimo. Antes inimigos de Deus, hoje herdeiros da promessa de Deus. Ele mudou totalmente a nossa condição. Mudou totalmente a nossa condição e nós podemos agradecer. Porque tudo isso aconteceu com o começo do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi realmente uma jornada de fé, onde Maria se achou grávida, confiou porque era uma pessoa temente a Deus. José também era justo e temente a Deus. Seguiram nessa caminhada, obedeceram a Deus. E vão para o Egito porque Herodes quer matar o menino. Depois volta do Egito que Herodes já morreu. Depois eles vão para Nazaré onde o menino é criado. Eles obedeceram corretamente as ordens de Deus. E na nossa vida é assim também. Alguém aqui pode dizer que Deus não instrui vocês nos seus passos? Alguém pode dizer que Deus não fala com vocês e vocês não sabem o que é para ser feito? Eu acho que ninguém pode falar isso. Porque embora possa acontecer ainda, mas hoje muito menos, de Ele realizar esses sinais como aconteceu com Maria, com José, a revelação está aqui, ó. Nós jamais podemos dizer que o nosso Pai nos deixou sem nenhuma palavra, porque todas as orientações que nós precisamos para a nossa vida está aqui. Não tem nada além da Escritura. Porque Ele se revelou nessa palavra. E por isso nós podemos agradecer. Porque além de fazer toda a história, conduzir toda a história, Ele ainda deixou uma cópia escrita para você e para mim. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tão grande salvação, Pai. Pelas profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo, o Messias. Pelo nascimento glorioso. Pelo Senhor se esvaziar de toda a sua glória e se fazer homem como nós, passar pelas mesmas aflições e dores como nós, e morrer numa cruz que não era tua, Pai, mas era a única solução para o mundo. Te agradecemos porque o Senhor fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer por esforço próprio. Te agradecemos pelo nascimento do nosso Salvador. Te agradecemos porque hoje podemos comemorar essa data, assim como o Natal, a Páscoa, datas importantíssimas para nós, que cremos, Pai, que cremos que o Senhor é aquele que nos dá a mão e caminha do nosso lado todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa nos dar esperança, mais esperança em tempos de aflições. O Senhor já fez tudo o que precisava ser feito, mas quando um de nós, Pai, estivermos em aflições, sofrendo por algo pequeno perto da Tua glória, que o Senhor possa nos lembrar que a salvação nos espera, que a coroa da vida eterna nos espera, e um dia estaremos juntos glorificando o Teu nome, onde não haverá choro, tristeza, dor e muito menos aflição. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essa igreja, que o Senhor possa falar aos nossos corações ainda. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha cada vez mais transformar o nosso coração para a honra e para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.